Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre lobisomem. Você com certeza já ouviu alguma história sobre isso. Se já, deixa aí nos comentários o que você ouviu e o que você acha sobre essa história. Agora bora lá para o nosso vídeo. Lobisomem. Reza a lenda que todas as noites, especialmente de lua cheia ou as que antecedem um dia santo, os lobisomens circulam pela cidade. São homens com características de lobo, espíritos atormentados, desesperados, que vagam pelos bairros. Pessoas que já viram lobisomem dizem que ele tem pelos espessos, dentes salientes, mãos enormes, olhos injetados e unhas muito compridas. Outra característica é que, apesar da aparência assustadora, parecem estar muito assustados também. Os principais relatos vêm de pessoas que moram na zona rural. Conta-se que o lobisomem correr por sítios e fazendas, comendo tudo que via pela frente, inclusive titica de galinha. De tão assustador, ele espalha um alarido de medo por onde passa. Os animais, quando sentem sua presença, costumam se esconder rapidamente, pois sabem que a figura meio lobo, meio homem, não pertence a esse mundo. Já os animais que não conseguem escapar são impiedosamente mortos. Por conta da quantidade de coisas que come, o lobisomem costuma vomitar tudo e desaparecer antes do sol nascer. Na sequência, logo pela manhã e novamente em forma de homem, ele visita casas da redondeza pedindo sal. Certa vez, o meu tio, um homem muito bem orientado e inteligente, saiu para trabalhar quase de madrugada. Quando dobrou a esquina do cemitério da Saudade, se deparou com um lobisomem parado, ofegante. Se encararam por alguns segundos e, percebendo o que estava acontecendo, meu tio recuou e saiu correndo. Voltou para casa, me contou o que havia visto e depois nunca mais tocou no assunto. É fato que muitos deles vagam pelas noites da cidade. Se alguém aparecer em sua casa logo pela manhã, pedindo sal, já sabe. Pode ter sido lobisomem. Vamos ouvir agora alguns relatos de algumas pessoas que também é mais ou menos parecido com a história do lobisomem. Mula sem cabeça. Quando eu era garoto, morava em um sítio com meu pai e minha mãe. Certo dia, como era de costume, nós fomos visitar meus avós, que moravam em uma fazenda distante, 10 quilômetros de nossa casa. Passamos parte da noite lá e, quando era por volta das 23 horas, decidimos voltar. Me lembro até hoje. Era uma noite de sexta-feira 13. Na época não tínhamos nenhum meio de transporte e o jeito era fazer o percurso a pé. A certa altura do caminho, percebemos que estávamos sendo seguidos. Quando paramos e olhamos para trás, vimos uma coisa que nos fez arrepiar dos pés à cabeça. Era uma mula sem cabeça. Era um cavalo branco, bem grande e brilhante como o sol, tão reluzente que chegava a doer a vista. O cavalo usava um freio e caminhava sem pressa, em nosso encalço. Apavorados, apertamos o passo e continuamos o nosso trajeto. A mula também continuou a nos seguir, sempre mantendo uma distância de aproximadamente 50 metros. Senti que ela não fazia questão de nos alcançar. Ao chegarmos em casa, olhamos pela última vez para trás e a mula havia desaparecido. Até hoje não sei o que ela queria com a gente, só sei que foi uma noite de muito medo. Dizem que a mula sem cabeça é uma mulher que sofreu uma maldição, porque se apaixonou por um padre. Como castigo por seu pecado, ela foi condenada a viver em forma de cavalo e sem cabeça. Dizem que o único jeito de libertá-la é tirando seu cabresto. O problema é, você se arriscaria? Esse foi o relato de um homem de 78 anos. E ele viu a mula sem cabeça quando tinha 6. Vamos lá para a próxima. O Uiudo. O Uiudo é um dos personagens folclóricos mais conhecidos na região. Alguns dizem que ele é de 2 córregos, outros de Lins, mas eu o vi pessoalmente, na principal elevação do município de Mineiros, do Tietê. Para quem não sabe, o Uiudo é um homem velho, corcunda, de barba bem branca e comprida,
que chega quase até o joelho. Além disso, ele tem unhas enormes, que passam de 10 centímetros. Eu o conheci em uma época que ele morava nas matas da Pedra Branca, um lugar de mata densa e fechada. Eu tinha por volta de 10 anos e minha mãe dizia que o Unhudo era um protetor da floresta, que zelava para que a mata não fosse destruída. Certa vez, como era de costume, aos domingos, minha mãe foi visitar uma amiga que morava em uma fazenda naquela região e levou com ela meus irmãos e eu. Chegamos lá, nos mostrou o Unhudo. Como éramos crianças, não nos intimidamos e fomos conversar com ele. Não lembro sobre o que falamos, mas me recordo que ele me parecia uma figura frágil e inofensiva, apesar das unhas. Atualmente ouço muitas histórias contando que ele não aceita mais a presença de pessoas na mata onde vive. Atualmente ouço muitas histórias contando que ele não aceita mais a presença de pessoas na mata onde ele vive. Dizem que para proteger o seu habitat ele ataca as pessoas e com um belo tapa as deixa desacordadas. Algumas até são arremessadas a metros de distância. Como muito tempo se passou desde o nosso encontro, pode ser que ele tenha mudado de personalidade ou talvez perdido a paciência com os intrusos que insistem em destruir a mata. Essa história foi da dona de casa, de 58 anos, que fez amizade com o Unhudo quando era criança. Saci Pererê. Muitos dizem que o Saci é uma lenda. Outros apostam qualquer coisa que ele existe. Porém, entre tantas divergências, quando o assunto é descrição, todos o definem como um negrinho arteiro, que tem uma perna só, usa gorro vermelho, fuma cachimbo e ama fazer traquinagens. Para falar a verdade, eu nunca vi um saci, mas me lembro muito bem de sua presença. Quando eu era criança, ele costumava aparecer todas as noites, sem falta, em um sítio onde eu morava com meus pais. Digo que jamais o vi, porque o meu pai nunca me deixou sair para fora de casa depois que anoitecia. Porém, algumas coisas me faziam ter a certeza de que aquele ser encantado esteve na fazenda fazendo arruaça durante a noite anterior. Quando ele chegava, por exemplo, podia-se ouvir um forte assovio, quase que ensurdecedor. Minha mãe pedia que eu rezasse e que pensasse em coisas boas, para que ele fosse embora logo. Além disso, era muito comum ouvir a algazarra dos animais, principalmente o galope dos cavalos. Reza a lenda que os cavalos eram seus animais preferidos. No dia seguinte, os bichos estavam cansados de tanto correr sob o comando do Saci. Outra de suas traquinagens mais frequentes era trançar a crina dos cavalos. Essa molecagem particularmente deixa meu pai muito zangado, já que a trança, além de ser feita de um lado só, era quase impossível de ser desfeita. Se existe ou não, o que sei é o Saci é inofensivo, só gosta mesmo é de brincar e confundir as pessoas. Esse relato foi da professora de 65 anos, que se assustava com as traquinagens do Saci quando era criança. Boto. Nas noites de lua cheia, particularmente em cidades do interior da Amazônia, nos locais onde tem festas e mulheres bonitas, o boto aparece. Ele surge disfarçado, na figura de um homem, vestido de branco e usando como adereço uma cartola, estrategicamente posicionada para cobrir os 2 furos que tem na cabeça e que exala um forte odor de peixe. Transfigurado, o boto escolhe a jovem mais bonita da festa, dança com ela durante toda a noite e depois desaparece. Meses depois, a garota descobre que está grávida e que o filho que ela espera é fruto do repentino e breve romance com o boto. Dizem que esse mesmo boto já salvou muitas mulheres nos rios da Amazônia, impedindo que elas se afogassem. A lenda é uma das principais da região amazônica e povoa o imaginário da maioria das meninas que lá vivem. A crença é tão forte que, mesmo contrariando a ciência, não é possível afirmar se o tal ser encantado nas águas existe ou não. Me lembro que quando eu era criança, dizia a minha mãe que jamais iria a bailes ou festas quando me tornasse moça. Eu me achava mais bonita e tinha essa cisma, e tinha a certeza que se o boto me visse, certamente me escolheria. Quando eu tinha 15 anos, driblei meus tremores e fui a uma festa de casamento com minha tia. Chegando lá, conheci um rapaz muito bonito. Nos apaixonamos na hora.
Ficamos a noite toda conversando. E de repente uma tia que me acompanhava cismou de ir embora. A decisão dela foi tão inesperada que nem pude me despedir do rapaz. Fui embora para casa. Chorei por uma semana. Uns 2 anos depois, avistei esse mesmo rapaz do outro lado da rua, em um evento, em comemoração à visita do ministro do Exército. Porém, quando ia atravessar a rua para encontrá-lo, passou um comboio de carros e ele desapareceu. Será que era um boto? Essa história de uma moça, diretora do Instituto Cultural, que tinha medo de ser escolhida pelo boto quando era jovem. Hoje ela tem 52 anos. E aí, pessoal, o que vocês acharam desses relatos reais, de pessoas que realmente passaram por tudo isso? Deixe aí nos comentários a sua opinião. O nosso vídeo vai acabando por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima.